Olha, o mercado imobiliário às vezes parece um verdadeiro labirinto, não é? Mas e se existisse um mapa, um manual técnico, sabe, com um método comprovado para de fato alavancar os resultados? Bom, é exatamente isso que a gente vai destrinchar hoje. As 7 regras do especialista, uma metodologia que, olha, promete transformar carreiras. Vamos começar com uma pergunta que toca num ponto bem sensível da profissão. Sabe aquela sensação de passar semanas, às vezes meses, mostrando imóveis para um cliente que simplesmente não se decide? É, é uma das maiores frustrações da área, com certeza. Mas e se a solução não for correr atrás de clientes melhores? E sim mudar o foco, mudar completamente o jeito de pensar? E é aqui que vem a grande virada de chave. A metodologia defende o seguinte: o poder, a previsibilidade, os melhores resultados, tudo isso vem quando o foco passa a ser nos proprietários. Porque, pense bem, ao dominar a captação de imóveis, o corretor para de ser reativo, de só responder, e passa a ser proativo. Ele controla o próprio estoque, o próprio inventário. Ok, então, vamos entrar no plano do especialista. E um ponto muito importante aqui. Isso não é autoajuda, tá? É um manual técnico mesmo, um processo bem estruturado do Jameson Gomes, tudo condensado nessas 7 regras que são fundamentais. E o roteiro é esse aqui, olha só. Posicionamento, prospecção, captação, compradores, fechamento, documentação e, por fim, gestão de atividades. O interessante é que cada regra se conecta com a outra, sabe? Criando um sistema bem completo que a gente vai ver passo a passo. Beleza, tudo começa aqui. É a base de tudo. Antes mesmo de pensar em clientes, o primeiro passo é definir uma identidade no mercado. O posicionamento é o alicerce, a fundação. Porque sem ele, todos os esforços de prospecção ficam soltos, dispersos e, para ser sincero, simplesmente não funcionam. Existem basicamente 2 maneiras de construir esse posicionamento. A primeira é a geográfica, que é aquela mais clássica: dominar um bairro, uma região específica, conhecer cada rua, cada prédio. A outra forma é a demográfica. Aqui o foco é num nicho específico de pessoas, por exemplo, uma profissão ou uma comunidade, não importa onde elas morem. E olha, as possibilidades nesse posicionamento demográfico são gigantes. Um corretor pode, por exemplo, se tornar a referência para médicos ou para advogados, ou quem sabe para uma comunidade específica, como a italiana, a portuguesa. Dá para ir até mais longe e focar em nichos de interesse, tipo golfe ou futebol. A grande sacada é escolher um segmento e se tornar a autoridade máxima naquele assunto. Ok, posicionamento definido. Agora é hora de partir para a ação, de ir para a rua. É o que o método chama de fase da caçada. É aqui que a gente para de esperar passivamente e começa a construir um negócio de forma ativa, sabe? Através da prospecção e da captação. Mas, claro, a prospecção tem as suas armadilhas. O manual aponta uns erros bem comuns que, nossa, sabotam muito profissional bom por aí. E talvez o pior de todos seja esse aqui: agir como um agente secreto. Pensa comigo, se as pessoas na área de atuação não sabem quem é o corretor, o que ele faz, de que adiantou todo o trabalho de posicionamento? Ele não existe na prática. Então, as palavras-chave aqui são consistência e visibilidade. Então, se a prospecção te leva até a porta do cliente, a captação é o que te faz entrar. É um momento mágico em que um contato vira um cliente e vendedor e se garante mais um imóvel para o portfólio. É um passo tão, mas tão crucial que, segundo a metodologia, é aqui que o negócio imobiliário de verdade começa. E atenção, captação não é para ser feita no improviso. O método propõe um processo bem claro, em 2 visitas. Na primeira visita, o foco é ouvir, entender o proprietário, apresentar os argumentos. Já na segunda, aí sim, é a hora de apresentar um plano de serviços detalhado e buscar a assinatura do contrato. É um sistema todo desenhado para aumentar, e muito, a taxa de sucesso. Bom, imóvel captado. Agora a metodologia olha para a outra ponta da transação. Vamos falar da relação com os compradores e, claro, do momento mais decisivo de todos, o fechamento. 60%. Guarda esse número. Parece um dado solto, né? Mas ele carrega um alerta gigantesco sobre a relação com os compradores. O que será que significa isso? E aí está a resposta. 60% é o número de compradores que trocam de corretor. E não é por causa do preço, não é por causa do imóvel, é por causa da atitude do profissional. É isso mesmo. A postura, a preparação, o profissionalismo são as maiores ferramentas para manter um cliente comprador. E isso, gente, não é negociável. Agora, a gente chega na regra de ouro do fechamento. E essa é talvez a dica mais poderosa de toda essa metodologia. A frase é super simples, mas por trás dela tem uma estratégia imensa.
O ponto crucial é o seguinte: depois que a oferta é feita ou que a pergunta de fechamento é colocada na mesa, a pressão fica no ar, certo? A nossa tendência natural é querer preencher o silêncio, falar mais, justificar. O método diz uma coisa: resista, não fale, porque quem quebra o silêncio primeiro, geralmente, é quem cede ou pelo menos revela a sua posição. O silêncio, nesse caso, é uma ferramenta de negociação poderosíssima. Certo. As últimas regras agora vão além de uma única venda. Elas falam sobre construir uma máquina, sabe? Um sistema que garanta o sucesso no longo prazo. E é aqui que a documentação e a gestão de atividades entram como os pilares que vão sustentar todo o resto. É aqui, então, que o sistema todo se amarra. Pensa na gestão de atividades como o motor de tudo. É ela que conecta aquelas metas financeiras grandes de 6 e 12 meses com o planejamento prático da semana, dividido em blocos de tempo. Isso garante que cada coisinha feita tem um propósito. Ao mesmo tempo, a regra da documentação é como se fosse um seguro, porque dominar os processos de regularização de imóveis evita que um negócio inteiro que levou meses de trabalho simplesmente desmorone por um detalhe burocrático. É o trabalho de bastidor que garante que o espetáculo aconteça, entende? Isso tudo leva a gente a uma reflexão que é fundamental. Será que as atividades do dia a dia estão mesmo alinhadas com as metas anuais? Porque, vamos combinar, é muito fácil cair na armadilha de estar ocupado fazendo um monte de coisa que não gera resultado de verdade. A proposta desse sistema é exatamente o contrário, que cada bloco de tempo no calendário, cada pequena ação esteja diretamente conectada ao grande objetivo final. No fim das contas, a grande conclusão desta análise é a seguinte: claro que carisma ajuda. Mas o sucesso de verdade, aquele que dura, no mercado imobiliário, ele não depende de nascer extrovertido ou ser um vendedor nato. Depende de ter um sistema, um processo e, principalmente, da disciplina para executar esse processo dia após dia. Para a gente fechar, fica a reflexão. Olhando para esses 7 pilares: posicionamento, prospecção, captação, compradores, fechamento, documentação e gestão, qual deles hoje representa a maior oportunidade de melhoria imediata no dia a dia de um profissional? Pensar na resposta para essa pergunta pode ser o primeiro e talvez o mais importante passo na jornada para se tornar um verdadeiro especialista.